Glória a Deus por mais esse dia que Deus nos concede, para que nós possamos estar diante da presença dEle, adorando, louvando e levando a palavra de Deus. Está entrando no teu lar, no teu veículo, no teu local de trabalho, onde você estiver agora, a palavra de Deus. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva e a palavra restitui. E nós estamos pedindo para você que esteja ligadinho, participando dessa live, que você possa compartilhar, estar marcando um amigo, um colega, um parente, né? Ajudando nós a semear. Nós estamos aqui, o plano e o projeto dessa programação é semear a palavra de Deus, levar a palavra de Deus aonde nós poder e conseguir levar esta palavra. E você pode estar mandando para nós também o áudio, a qual nós vamos estar transmitindo para os ouvintes, amém? Você grava, não precisa ser um áudio muito grande, pode ser um áudio de alguns minutos, né? Ou até mesmo segundo. Importante é o conteúdo, importante é você estar falando da palavra de Deus. No que tem te ajudado? Como tem chegado para você essa live? No que tem te ajudado? Você acha que nós devemos de prosseguir? Tá? Porque nós temos a programação na rádio, na Sintonia do Povo de Deus, na 104.7. E como tivemos um probleminha lá com a aparelhagem, para não ficar parado, eu comecei a fazer essa live. Essa live, ela é feita aqui na igreja, né, na igreja sede, onde nós congregamos, amém? Para a gente não ficar parado, porque eu aprendi uma coisa, como eu gosto de levar a palavra de Deus a sério, porque a palavra temos que levar ela a sério, quando Deus não aceita personalidade, pessoas que na mesma hora que ele fala uma coisa, ele já está falando outra, Deus abomina isso daí. Tá? Então nós começamos a fazer essa live, e a qual nós estamos tendo, para honra e glória do nome do Senhor, muitas audiências, né? Isso já está no Brasil e fora do Brasil. Então eu estou entendendo que isto é confirmação e é aprovada por Deus, e os irmãos também, né, nos mandando mensagem. Com certeza nós vamos estar tomando uma atitude, porque não teria como eu ficar fazendo a live aqui na igreja de manhã e à tarde fazendo a programação, porque fica complicado sair duas vezes, né? Eu também sou mãe, sou vó, sou dona de casa, sou esposa, né? E também fui escolhida por Deus para estar fazendo a obra dele, amém? Então a gente não pode fazer uma coisa e deixar a outra para trás, a gente tem que levar todas, né? Mesmo que a gente se multiplica, tem hora em 2, 3, mas a gente dá tudo da gente para a gente fazer as coisas do jeito que Deus quer, não da maneira que nós queremos. E nós estamos pedindo a sua opinião. Nós estamos pedindo, da onde que você é, da onde que você está assistindo, e tem nos acompanhado. Semana passada nós fizemos uma campanha do 7º mergulho de Naamã, e ficou dessa semana, nós estamos fazendo um estudo sobre a vida de Saulo, que depois se tornou o missionário Paulo, de perseguidor, ele se tornou um seguidor de Cristo, né? E grande homem na obra de Deus, deu grandes testemunhos, Deus usou poderosamente, que inclusive aonde Paulo passava, as suas vestes, né? Só de Paulo passar, ele não precisava de colocar a mão em ninguém, só a sombra de Paulo, onde Paulo passava, acontecia cura, acontecia milagre, acontecia, né, de demônios bater retirar, as pessoas ser libertas, porque Paulo foi um homem digno na presença do Senhor. Paulo foi um homem que honrou, né, que honrou o evangelho.
E hoje o que nós precisamos, o que Deus está procurando na terra, homens e mulheres que honram esse evangelho, que luta por esse evangelho, que sofre pelo evangelho, né? Que vive o evangelho. Porque pregar bonito, irmãos, muita gente prega. Fazer apresentação, muita gente faz. Agora eu quero ver quem é capaz de renunciar por causa do evangelho, como Paulo renunciou, né? Como Naamã teve que se quebrar perante o homem de Deus Eliseu por causa do evangelho. E muitas das vezes nós temos grandes decepções. Por quê? Porque às vezes pessoas que você acha que está alicerçada no evangelho e de repente, irmãos, ela brinca com o evangelho. E quantos, irmãos, que não estão realmente obedecendo o ID do Senhor, não estão obedecendo o ID do Senhor, né? Então que nós possamos nessa manhã, né, ver que um pouquinho da história de Josué, né? Se Deus permitir, amanhã ou depois nós vamos entrar na vida de Paulo, né? Nós vamos falar sobre Paulo. Mas no começo de semana nós estamos pedindo para os irmãos estar colaborando conosco, né? Para você estar, né, mandando mensagem, né? Aqui suas mensagens vai chegar aqui no celular da Michele, amém? Não manda no meu, porque o meu estou usando ele para mim estar gravando a live, mas temos outro celular aqui que nós já passamos o número para você. Você pode estar, né, mandando no celular dela. Ela vai estar lendo, a diaconisa Michele, que sempre me acompanhou na obra do Senhor, amém? E ela, com certeza, ela vai estar lendo a sua mensagem para todos os ouvintes, para todos, quantos que estão perto, quantos que estão longe, né? Ontem eu deixei uma palavra lá de Isaías 43, que fala que a palavra é para todos, é para os que estão perto, para os que estão longe, para todo aquele que dá ouvido, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Se nós for lá em João 8, tem um versículo lá que me parece do versículo 32 para baixo, que diz: conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Só, irmãos, que não é só eu conhecer a verdade. Só eu conhecer a verdade, só eu conhecer a Bíblia, é muito fácil. Só que eu garanto para você que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, se você não souber interpretar ela, se for pelo poder do Espírito Santo de Deus, só fica mais uma história na tua vida. Mas quando você interpreta a Bíblia na graça e no poder, no conhecimento do Espírito Santo de Deus, você vai ver que a Bíblia, né, é uma ordem, é um testamento de Deus para os seus filhos na terra, para que nós venhamos aprender, obedecer e andar na palavra de Deus, que nós venhamos descobrir o poder que há nesta palavra. O poder que há, aqui há poder de cura, aqui há poder de libertação, aqui há poder de renúncia, aqui há poder, irmão, de avivamento nas nossas vidas. Aqui está tudo escrito que eu preciso para mim sobreviver nos dias maus que nós estamos vivendo hoje. Se nós for em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, está escrito desta maneira: eis que o anjo da igreja está em Filadélfia, escreve isso e disse: o que é certo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando ela chega lá no versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, né? Está ali o Alexandre, né? Ligadinho ali. Alexandre, a paz do Senhor, Deus te abençoe, né? Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, para tentar os que habitam na terra. E disse: quem for fiel até o fim, dando ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, herdará a coroa. Vigia para que ninguém tire a tua coroa. Vigia para que ninguém roube a tua coroa. Quando isso ficou escrito para nós hoje, irmãos, é porque Deus já tinha uma previsão do que ia ser hoje, nesses dias de hoje. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias de falsidade na terra. Nós estamos vivendo dias de muita mentira na terra, né? E eu vou dizer para você que isso inclui muita gente.
que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que sabe qual é, os mandamentos de Deus, mas não obedece, E quando nós chega aqui na palavra de Deus, amém? Glória a Deus, O irmão está mandando a paz ali, a paz, minha pastora, obrigada, Deus abençoe. Quando nós chegamos aqui em Josué, irmãos, o que eu estou falando está afirmado aqui em Josué. Deus fala a Josué e o animam. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que ele deu, os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto até este Líbano, até o grande rio, rio Eufrate, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sucederá diante de ti, todos os dias como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem desampararei. O versículo 6, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, para ter os cuidados de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés, aleluia, te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduz por onde quer que andar. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Irmãos, essa palavra, ela é muito forte. Essa palavra, ela fala sobre Josué, mas ela fala também sobre Moisés. Sabemos nós que Moisés, todo mundo sabe da história de Moisés. Moisés nasceu, estava crescendo naquele tempo onde Herodes perseguia as crianças de até 2 anos, para que matasse as crianças. A ordem de Herodes era essa, que matasse todas as crianças dessa idade de 2 anos para baixo. Porque nessa matança ele achava que ele ia matar o menino Jesus. Ele achava que ele fazendo isso, ele sacrificando os meninos. Portanto, era só meninos que ele mandava que matasse. Manda para o senhor presbítero Alain. E o que acontece? E Moisés foi nesse... Mas olha o livramento de Deus na vida de Moisés. Olha que Deus faz, a estratégia de Deus para que Moisés escapasse da morte. Deus dá uma estratégia para a mãe de Moisés. Deus fala com ela e ela constrói ali um cestinho onde coloca o menino Moisés, ainda um bebê, dentro daquele cesto. Moisés, aquele cesto vai descendo com a força da água, vai levando aquele cesto para o rio adentro. E vai a irmã de Moisés acompanhando aquele cesto. Do lado de fora do rio, aquela jovem, Miriam, ela vai correndo atrás, Michele, daquele cesto para ver aonde ia ser o paradeiro daquele cesto. E isso tudo é estratégia de Deus. E de repente, encontra ali, a filha de Herodes, Ela estava ali tomando banho junto com as tuas criadas. Quando ela viu em vem descendo aquele cesto, mais que depressa, ela pega aquele cesto, ela leva aquele menino para casa, sem saber que ele era o Moisés, sem saber quem era Moisés. Olha onde que Deus jogou o menino Moisés, na mão do inimigo, e ele veio criar, veio educar. E quem foi a mama? Quem foi naquele tempo? Existia mama de leite. Existiam as mulheres que davam muito leite para dar de mamar para os filhos dos seus senhores. E foi chamado justamente a mãe de Moisés, A mãe de Moisés, que foi chamado para que pudesse alimentar, para que pudesse criar Moisés, até quando eles chegavam à idade dele já comer comidas naturais.
E ali aquela mulher criou o seu próprio filho. E todo mundo conhece a história mais tarde, qual que foi, né? De Moisés ser um grande líder. Moisés, ele cresceu no meio do povo inimigo, mas Moisés conheceu um Deus forte, santo e poderoso. Moisés não andou, quando Moisés descobriu a verdade, Moisés sai do meio da mentira, né? Moisés saiu do meio daquilo que era mentira. Para Moisés viver a verdade, ele teve que renunciar. Irmão, o problema do crente hoje é a renúncia. O crente prefere mentir, o crente prefere fazer coisa errada mentindo, e ainda colocando Deus, ainda colocando a palavra de Deus no meio, e dizendo que é de Deus. Deus não tem compromisso com crentes mentirosos. Em nome de Jesus, fala a verdade, seja qual for, irmão. Seja qual for a verdade, mas vamos falar a verdade. Precisamos nós de pregar a verdade, viver a verdade, renunciar sim. Tem momento em nossas vidas que tem coisa que é necessário nós renunciar. Não é fácil, não foi fácil também para Moisés, não foi fácil também para Paulo, não foi fácil. E hoje também não é fácil para nós, irmãos. Mas é necessário nós renunciar àquilo que vem trazer prejuízo espiritual nas nossas vidas e de repente até mesmo nos nossos familiares. Ninguém pode construir em cima de falsidade, ninguém pode construir em cima de mentira, ninguém pode ter projeto em cima daquilo que não vai agradar, em cima daquilo que não é plano de Deus, aquilo que não vai agradar a Deus, irmãos. Olha essa palavra, ela é muito forte. Ninguém, o versículo 5, ninguém se sucederá diante de ti, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Que coisa linda, olha a promessa de Deus na minha vida, promessa de Deus na tua vida. Eu posso dizer para você e digo para você verdade, irmãos, que para mim seguir a Jesus hoje, para mim servir a Deus hoje, eu tive que renunciar muita coisa na minha vida. Eu tive que renunciar. Hoje eu sou uma grande intercessora da minha família. Eu intercedo, eu clamo a Deus todos os dias, para que todos da minha família venham se converter. É o meu maior desejo, é o meu sonho, é ver todos da minha família convertidos na presença de Deus. Mas eu não posso conviver no mundo deles. Eu não posso participar de duas mesas. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma, caminhar em dois caminhos, beber de duas fontes. Eu não posso. Com mais que eu amo, com mais que eu sofro, com mais que tem dia que eu fico pensando, meu Deus. Mas eu não posso. Eu tomei uma decisão por Jesus. Eu escolhi por Jesus. Eu escolhi caminhar com Ele. Eu escolhi me afastar daquilo que não traz edificação espiritual na minha vida. Eu escolhi. E eu obedeço a voz do Senhor há 37 anos. Não redo meus pés dos mandamentos. Não redo os meus pés do amor de pregar, de falar do amor de Cristo. Não rendo os meus pés de pregar, irmãos, e não viver o que eu prego. Porque eu posso ter um prejuízo espiritual muito grande. Não só na minha vida, mas na vida dos meus, que Deus tem plano e projeto de salvação. São filhos que eu amo. São filhos que eu pus no mundo. São filhos que eu eduquei dentro da igreja. São filhos que eu ensinei a verdade. E hoje eu vejo alguns ali que não estão no agrado do Senhor. Eu sofro muito com isto, mas eu não posso renunciar a Jesus, porque a minha esperança está em Cristo. A minha esperança é que um dia o Senhor salva todos eles, volta para a presença do Senhor, se alicerça com o Senhor, constrói com o Senhor. Porque o que me adianta construir tanta coisa neste mundo terreno, e sabendo eu que o dia que Deus pedir conta da minha vida, o dinheiro não vai segurar a minha vida,
O carro do ano não vai segurar a minha vida aqui e nada disso eu vou poder levar. Se quer saber, nessa roupa que eu estou vestindo aqui hoje, nessa roupa, porque viemos do pó, o pó voltaremos. O que me adianta querer construir um império, riqueza, ter dinheiro, ter fama, ter do bom e do melhor, sabendo eu que qualquer hora o Senhor pode levantar no seu trono e falar: vem ao meu encontro. E quando Deus falar isso, não tem homem da terra que pode devolver uma vida. A minha vida, quando eu sofri com câncer, não foi devolvida por homem da terra, mas foi devolvida por Todo-Poderoso, o Doutor Jesus Cristo. E Ele tem me ensinado no longo da minha caminhada, que não é 3 anos de caminhada, é 37 anos de caminhada. E o Senhor tem me ensinado a me curvar perante a Ele. O Senhor tem me ensinado que mentira não constrói, mentira destrói. Ah, pastora, foi uma mentirinha pequenininha. Para Deus, irmão, você roubar uma agulha e roubar um caminhão, o pecado é o mesmo, Michele. Mesma coisa. Mesma coisa. Para Deus, eu menti uma mentirinha, porque tem gente por aí que diz assim: é uma mentira santa. Não existe mentira santa. O pai da mentira é o diabo. Uma mentirinha do bem. Né? É uma mentirinha para o bem. É uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém. Irmãos, em nome de Jesus, sai disto. É mentira. Mentiu, enganou, é mentira. Deus vai olhar para a mentira do mesmo jeito que vai olhar para a mentira, que muitas das vezes tem certo tipo de mentira aí que leva a pessoa até a morte. Verdade. Tá? De repente essa mentirinha tua do bem aí não vai levar à morte, mas vai levar um prejuízo espiritual. E grande. Você já parou para pensar nisso? Eu aprendi no longo da minha caminhada que mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, se ele é o pai da mentira, eu não tenho compromisso, não quero ter compromisso nenhum com ele. Irmãos, o que eu faço, o que eu prego, eu assumo. E o que eu falo, eu assumo. E tem que ser assim. Porque muita gente hoje, nos dias de hoje, irmãos, estão dentro de uma igreja, olhando para irmão com cara feia. Pastora, mas sabe o que é? É porque eu não vou. Irmão, se você não vai com a cara do irmão, chega nela e fala. Fala assim: irmão, você está fazendo isso que eu não estou. Tá? Não fica falando por fora. Não fica te desmoralizando teu irmão ou você mesmo. Irmãos, o diabo está nessa hora aplaudindo quem faz isto. E a nossa adoração só pertence àquele. Só a Deus. Por isso que eu não gosto de aplausos na igreja. Eu estou combatendo, tenho combatido contra isto, para que isso não venha acontecer. Sabe por quê? Porque quem gosta de aplausos, irmãos, né? É o próprio inimigo. Deus está preocupado com as minhas adorações. Deus está preocupado que eu ergo a minha mão, em espírito de adorador, em adoração ao reino da glória. Porque em lugar nenhum na Bíblia eu encontro que quando Jesus fazia algo, fazia um bem, ele era aplaudido. Eu encontro que Jesus era perseguido. Jesus foi perseguido. Ele era perseguido. Ninguém aplaudia Jesus pelos feitos dele na terra. De tanto que não aplaudia, que quando Jesus foi levado lá naquela cruz, quando Jesus estava ali agoniando, pedindo água, pedindo que desse para ele um pouco d'água, que ele estava com sede, Jesus estava ali todo ensanguentado. E o que os inimigos de Jesus faziam? Eles aplaudiam, eles davam gargalhada. Eles chegaram pegar a túnica de Jesus e fazer jogo com ela. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Lendo a Bíblia e seguindo a Bíblia errada. Não se engana, não deixa ser enganado, porque senão vai ter uma grande decepção, irmãos. Na hora que Jesus gritar: sou o noivo, estou buscando a minha igreja. Jesus não está querendo, irmãos, elogio. Jesus nunca quis ser elogiado.
Jesus não construiu seu ministério em cima de aplauso, em cima de elogio. Jesus construiu o seu ministério em cima de perseguição, de calúnias, de levantando contra o mestre. De dor, de lágrimas. Né? Foi em cima de lágrimas. Michel está lembrando aqui muito bem. O ministério de Jesus foi construído em lágrima, em dor, em derramamento de sangue. Ele sendo um homem humilde, manso, um homem de amor, 100% homem, mas 100% Deus. O homem não fizeram dele causa algum, zombaram de Jesus. E quantos hoje que estão zombando de Jesus? Estão zombando de Jesus. Quantos e quantos que estão na zombaria? E se Jesus estivesse aqui hoje, com certeza crucificaria Jesus outra vez. Porque todo aquele que não entra na palavra, que usa a palavra para o seu bem-estar, irmão, o que você acha que você está fazendo? Não está usando a palavra para salvar vidas, para curar vidas, para trazer vidas para a presença do Senhor. Mas quando eu digo, irmão, para trazer vida, é vida convertida, é pessoas convertidas, não é pessoas enganadas. Quantos que estão enganando, passando a mão em coisa errada? Aleluia! Quantos e quantos que não prega a palavra da verdade porque tem medo? Tem medo da igreja. Do pessoal sair da igreja. E o pessoal está se alimentando de mentira. O pessoal está se alimentando de mentira. Está crescendo, igual uma minha irmãzinha colocou isso aqui na segunda-feira. A nossa irmã Viviane, ela fez uma colocação. Que ela disse assim, muitos crentes hoje estão igual bexiga. Na mesma hora que está cheia, a bexiga esvazia, murcha. E algumas o vento ainda leva, né? Solta uma bexiga para você ver, enche uma bexiga, até ela estiver bem cheia, depois você solta ela sem amarrar o bico dela aí. Ela vai desvaziando e o vento vai levando. E quantos hoje que o vento está te levando, porque você nunca se converteu de fato, de verdade, mas dentro da igreja, você era uma bexiga colorida, bonita, tinha, né? Todo mundo se encantava, e de repente, o vento veio e arrebatou. E hoje está perambulando por aí. Está perambulando por aí. Nosso irmão Ronaldo está falando que muitos não são convertidos, são convencidos. Não tenho dúvida disso, irmão Ronaldo. Não tenho dúvida disto. Muitos estão brincando. Não tiveram um encontro com Jesus, mesmo porque tem medo de ter que renunciar. Né? Então estão aí, né? Levando até multidões, né? Multidões que infelizmente não se converteram, né? Você imagina soltar, vamos supor, 1000 bexigas coloridas, uma de cada cor, todo mundo vai se encantar, né? Vai se encantar, vai chamar a atenção. Mas quando elas desvaziar, né? Ele disse ali... O que disse o apóstolo Paulo, travando sua luta contra os fariseus. Contra os fariseus. Mas não é, irmão Ronaldo? E por isso que nós vamos entrar com relação sobre a vida de Paulo, né? Que era um perseguidor e se tornou um seguidor. E eu tô primeiro orando muito para entrar nisso daí. Que já era para ter entrado segunda-feira, Deus não permitiu. A nossa irmã também está dizendo lá, ele mesmo, né? Irmão Ronaldo. Então, o que eu estou fazendo? Primeiro eu estou me preparando, né? Para depois nós entrar sobre Paulo. Realmente, a nossa luta é contra os fariseus, né? Por isso, irmão Ronaldo, que nos dias de hoje, Jesus não mudou, a palavra não mudou, a palavra continua sendo a mesma, Jesus é o mesmo. E por que nos dias de hoje, nós não estamos vendo mais acontecer milagre extraordinário, como era feito no tempo de Jesus, depois no tempo de Paulo,
né? Meu Deus, é muito forte. É muito forte. No tempo que Paulo, aonde Paulo passava, o milagre seguia ele. Não precisava dele sair impor as mãos nas pessoas, porque quando ele passasse, se tinha alguém endemoniado, o demônio já batia retirada. Se tinha alguém enfermo, o enfermo era curado. Me chama muita atenção também Pedro e João na porta do templo Formosa, aonde eles chegaram ali na porta do templo para estar ali em oração. Isso é uma coisa que eles faziam todos os dias, eles estavam ali. E naquele dia eles chegam ali, topa aquele coxo, que a palavra diz que desde o ventre da sua mãe, aquele homem era coxo, e ele era colocado na porta do templo chamado Formosa, para que pedisse esmola os que ali entravam. E quando chega ali Pedro e João disse para ele: olhe para nós. E quando ele olhou, esperando receber uma esmola, uma oferta, irmãos, ele recebeu muito mais do que uma esmola. Porque quando Pedro estende a mão para ele e pega na mão dele, põe ele de pé, entra com ele no templo, o que os crentes precisam de fazer hoje, entrar para dentro do templo, porque tem muitos na porta do templo, tem muitos trofiados, tem muitos aí carregando a lepra de Naamã, por isso não se converteram ainda de fato, de verdade. Mas quando se converter, vai entrar no templo adorando a Deus de fato, de verdade. Aleluia. Quando eu vou lá também em Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar na tua Bíblia aí, quando eu chego em Atos dos Apóstolos 2, que fala ali também, quando os demais chegaram para Pedro e perguntaram a ele: Pedro, o que nós devemos de fazer para nós herdar o reino do céu? E o que o Pedro disse? Convertei-vos cada um dos seus pecados, seus maus pensamentos. Seja batizado e receberei os dons do Espírito Santo. E depois viva guardando os mandamentos. Tenha comunhão um com o outro. No partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. E todos os dias eles estavam nas casas partindo o pão, comendo na gentileza de coração, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo que Deus fazia. E Deus se agradou tanto daquela igreja, que seria a igreja primitiva daquela época. Deus se agradou tanto daquela igreja, que Deus, só de uma vez, Ele acrescenta quase 3.000 almas naquela igreja. E todos foram batizados de bom grado, aceitando a palavra de Deus. O maior problema hoje é não ter aceitamento da palavra de Deus. Aceita Jesus. Vem na igreja, vem na frente, aceita Jesus. Mas quando chega a hora de aceitar a cruz, a palavra nos leva à cruz, a palavra nos leva à renúncia, a palavra nos leva a entender que através da palavra que nós mudamos a nossa vida. Por isso Jesus deixou escrito, por isso ficou isso escrito para mim e para você hoje: guarda a minha palavra. Por isso está lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E a vara que em mim não der fruto, corta e lança, para que, e poda aquelas que estão dando fruto, para que deis mais fruto ainda. Então tudo isso eu vou encontrar na palavra. Eu aceitei Jesus, eu desci as águas, mas eu não aceitei a palavra, eu não aceitei o mandamento, né? Porque eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, porque eu não consigo obedecer a palavra de Deus, porque eu não consigo renunciar. Sem renúncia, não tem como você levar a cruz. Tem que ter renúncia para você levar a cruz. Para você carregar a cruz, tem que ter renúncia. E quando nós chegamos aqui em Josué, como eu estava ainda falando da vida de Moisés, Moisés se tornou um grande líder espiritual. Grande líder espiritual. Deus traz Josué e coloca junto com Moisés. Moisés, educa esse menino, ensina esse menino a ser um obreiro como você, Moisés.
Ensina as minhas leis, os meus mandamentos para Josué, Moisés, que um dia ele vai ficar no seu lugar. E Moisés ensinando para Josué. Josué vendo a aflição de Moisés. Josué vendo a contenda do povo para com Moisés. Josué vendo que o povo não obedecia nem a Deus, que o povo contendia com Deus. Se nós formos em Êxodo 17, você vai encontrar isso em Êxodo 17. Que quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito e levar o povo para o deserto, porque no deserto Deus ia ensinar aquele povo os mandamentos. E a palavra diz que o povo foi com Moisés, pegou mulheres, filhos, animais, gado, pegou tudo que eles tinham direito, que era deles, e vai com Moisés. Mas você imagina que no meio do caminho aquele povo sentiu sede. O milagre estava para acontecer no fim daquela caminhada, lá no deserto. E o povo contendeu com Deus e murmurou com Moisés. De tanto que Moisés sentiu medo. Moisés teve medo do povo. E Josué, creio eu, que acompanhando tudo isso. Verdade. Né? O pastor Vicente mandou um áudio. Esses dias eu estava conversando com a minha filha Carla. A minha filha Carla foi uma menina que Deus trouxe trouxe no meu lar, ainda bebezinha, nascida, recém-nascida. Que ela, na realidade, ela é minha neta. E eu criei. E toda a vida ela me acompanhou na obra. Toda a vida, desde bebê, ela me acompanhou na obra, como hoje o filhinho dela também acompanha ela na igreja. E várias vezes ela recebeu profecia de pessoas, de pastores que nós nunca conhecíamos, nunca tinha visto. E ela recebeu profecias que um dia ela ia ser uma pastora. Até então ela era uma levita, bem pequena, levita. Mas o plano de Deus na vida dela era dela ser uma pastora. E uma pastora ungida para trabalhar com curas. E esses dias eu conversando com ela ali na minha casa, sabe o que ela me disse? Mãe, se for para mim ser pastora, para sofrer, como eu vejo a senhora sofrendo, e como eu vejo a ingratidão para com a senhora, mãe, eu não quero ser pastora. Eu quero que Deus tire de mim esse projeto que Ele fez na minha vida, porque eu não vou aguentar isso, mãe. Eu não sou como a senhora, eu não vou aguentar. Quem é pastor agora entende o que eu estou falando. Hoje nós trabalhamos com a geração de gente rebelde. Você não pode falar nada para corrigir dentro da palavra que já levanta contra a vida da gente. E do lado a gente tem a cobrança de Deus. Do lado Deus exige que o povo se converte de fato, de verdade. E do outro lado o povo não dá mais crédito. E se você começa a falar que Deus quer assim, é assim que Deus quer, a gente arruma inimizade dentro da própria igreja. Pessoas te olhando com o olho torto, pessoas te torcendo boca a hora que está pregando, pessoas te criticando, pessoas te julgando, pessoas que fazem de tudo para não obedecer os mandamentos, pessoas que Deus levanta como líder e coloca na liderança. A pessoa sai sem pedir permissão para Deus, irmãos. Te julga sem nem te conhecer. Te julga sem te conhecer. Não parou para dobrar o joelho e orar a Deus e falar: Deus, me revela quem é a vida desse pastor, me revela quem é a vida dessa pastora. Não, irmão, já começa a te julgar, já começa a te incriminar, já começa a levar você para o paredão. E sendo que a nossa função de pastor, eu estou falando de pastor, irmão, estou falando de pastor, eu não estou falando de pastor vestido de ovelha, bode vestido de pele de ovelha, eu estou falando de pastor. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus, que para orar a Deus, que para buscar a estratégia de Deus, que renuncia a sua própria vida para estar em oração em favor do teu povo, em favor do povo de Deus, em favor da obra de Deus. É desses que eu estou falando, né? E muitas das vezes, Michele, a gente é julgado pela vida de um que está errado. Verdade. Às vezes tem um lá com a vida toda torta, toda errada, e nós também somos julgados. E quem é pastor está me entendendo o que eu estou falando. É lá da igreja da pastora. Né? Ah lá, você está vendo a fulana lá, mostrando as vergonhas? É da Igreja Unidas em Cristo. Eu já tenho ouvido isso, irmãos.
Isso traz uma grande dor no meu coração. Eu diria para você que hoje a afronta seria esta. Ah, você está vendo aquela lá? Ela é da Igreja Unidos em Cristo. Agora vem perguntar para a pastora Maria que dia que eu dei um mau exemplo, tanto para jovem e como para adultos. Verdade. Eu nunca dei, irmãos. Desde que eu me converti, eu me converti. Desde que eu tive um encontro com Cristo, eu tive um encontro com Cristo. Tá? Porque um dia o Senhor falou comigo, não se corrompe. Porque o dia que se corromper, morrerás e não viverás. Enquanto eu estiver amando fazer a obra de Deus, andar na obra de Deus, fazer o querer de Deus, eu vou manter de pé o meu voto que eu fiz com Deus. E já falei um dia para Deus, se for para mim se corromper, o Senhor me conhece por dentro e por fora, me arranca deste mundo. Porque daqui, irmãos, não tem mais nada de bom não, tá? Essa é a realidade, essa é a verdade. Então o que Deus mandou trazer essa palavra nessa manhã, porque aqui no versículo 8, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos? Obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus. Tá? Para nós não envergonhar o evangelho. Porque quando alguém faz coisa contra a palavra de Deus e é julgado, a Bíblia diz que ai daqueles por quem provoca escândalo na palavra de Deus. Tá? Ai daquele, né? O que é que o nosso irmão está dizendo aí, Michele? Nosso irmão Ronaldo. Veja que a Bíblia vai dizer em Lucas 8:43 sobre a mulher enferma. A mulher tinha uma enfermidade, o fluxo de sangue, gastando tudo que tinha com vários médicos, indo a diversos lugares e não achando a cura. Ser pastor é contribuir com a verdade. O difícil é haver renúncia. Verdade. Concordo, irmão? Realmente. Contribuir com a verdade, pregar a verdade. Agora, e viver a verdade? E viver a verdade. E andar na verdade, né? Eu não posso ser pastor dentro da igreja e lá na minha casa, eu não demonstrar a gratidão a Deus. Eu tenho que ser pastor na minha casa, eu tenho que ser pastor na rua, eu tenho que ser pastor para os meus vizinhos, eu tenho que ser pastor dentro da igreja. Ser pastor aqui dentro da igreja é muito fácil. Verdade. Não é, Michele? Ser pastor aqui é muito fácil. Agora, o problema é eu lá fora, eu ser pastor lá fora, né? Ser pastor dentro da igreja, irmãos, a partir do momento que eu estou tratando as ovelhas como ovelha, educando elas como ovelha, mesmo que de vez em quando levanta um ali, outro lá e dá umas cabeçadas na gente, né? Tá? Mas o Senhor vem, coloca o bálsamo, cura, liberta, né? Agora, o que nós não podemos deixar, irmãos, prevalecer, né? Tá ali a pastora Sueli. O que nós não podemos deixar prevalecer mentira. Não podemos, irmão. Porque o nosso mundo, o que Deus construiu para nós, irmãos, é muito rico. É a verdade, é a palavra, né? Não aparte da tua boca a lei deste livro. Isso aqui, ó, não aparte, tá? Não aparte, porque não existe outro que te vai te ensinar de viver os mandamentos de Deus. Aqui está falando, né? Então vai falar, então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus está falando. Não pasme, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Por onde você for, eu irei contigo. Está aqui, irmãos, promessa de Deus nas nossas vidas, na minha, na tua vida. Na minha, na tua vida. Tá? Então não tem o porquê nós renunciar à palavra da verdade. Não tem o porquê nós não viver essa palavra, pagar um preço. Como nossos irmãos, né? Pedro, Paulo, João, né? Pagaram um preço
para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o evangelho fosse pregado até nos dias de hoje, né? Então, é que nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, viver com espírito de enganação sobre as nossas vidas, tá? Porque isso não vem de Deus, isso não vem da parte de Deus. Estamos recebendo áudio aí, Michele? Tem um áudio do pastor Vicente. Você pode estar mandando um áudio para nós, que nós vamos estar passando o seu áudio. Amém? Esteja compartilhando essa live, compartilha e pode estar marcando, amém? Alguns aí para... Bom dia, a paz do Senhor, pastora Maria da Graça, a paz do Senhor, irmã Michele, a todos os ouvintes, Deus os abençoe. Ouvi aí um trecho que a senhora está falando com o pastor Ronaldo sobre o porquê que não acontecem mais milagres dentro da igreja. Nós temos aí algumas situações que estão bem explícitas, impedem na realidade os milagres serem acontecidos, não porque Deus não quer realizar, mas sim porque o homem não tem feito segundo a vontade dele, os propósitos dele, e isso tem sido um bloqueio. Hoje a igreja ela está trabalhando com forma de atrativos, como a senhora ilustrou aí sobre as bexigas. E a preocupação hoje não é mais uma vida com Deus, mas uma vida de comunidade, como se participa dentro de um shopping, de uma danceteria, de um barzinho, mas não tem mais aquele vínculo e compromisso com o reino. Hoje a pregação maior não é salvação e arrependimento, não é vida com Deus, é vida financeira, prosperidade. E isso é o que está impedindo o contato com Deus e as experiências de milagres miraculosos acontecerem dentro da igreja. Infelizmente, é a realidade do momento. Só gostaria de fazer esse comentário, essa citação. Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor Vicente. Realmente uma boa colocação, pastor. É isso mesmo o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Por isso Deus deu essa visão de muitas bexigas coloridas. Só que essas bexigas, elas lá vão voando. Elas não estão alicerçadas, elas não estão enraizadas, elas não têm o alicerce. Elas estão voando, o vento sopra para onde quer, né? Muito boa colocação do pastor, né? Realmente, é o que nós estamos vivendo hoje. O povo vai para a igreja como se fosse, Michele, para um shopping, para uma danceteria, né? Portanto, nos dias de hoje, eu ainda não vi, pastor, porque eu não, graças a Deus, até agora ainda não participei, pretendo eu não participar, mas aonde tem, né, pessoas de dentro de igreja fazendo arraial gospel, trazendo o mundo para dentro da igreja, tirando a santidade da igreja e trazendo o mundo, as imundícias para dentro da igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando desses 4 paredes. Eu estou falando dessa igreja aqui, porque quando Jesus vier buscar a igreja, que a Bíblia sempre fala lá em Apocalipse, ele não está preocupado com essas 4 paredes. Ele não está preocupado se as portas são de ouro, se os castiçais é de ouro, se os bancos né? Sabe por quê, irmãos? Porque isso vai ficar aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas o que Deus vem a retirar a igreja de santidade, que carrega a palavra, são as nossas vidas, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos visto isso ser tirado de dentro das igrejas, né? Perderam o temor de Deus.
Perderam. Estão invalidando os mandamentos do Senhor. Invalidando os mandamentos do Senhor, né? Às vezes a gente vê meninas que criou dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, até ela pegar 15, 16 anos, ou até um pouco mais, ela está ali adorando, ela está ali louvando, ela está ali como a serva de Deus. Quando ela passa lá dos seus 15 anos, outras não chegam nem 15 anos, irmãos, ela já parte para este mundo, ela já começa a investir a vida dela no mundo lá fora. E o mais triste de tudo isto, que eu falo sem pingo de medo de errar, que ela tem apoio dos pais. Ela ainda é uma menina de menor. Eu levei meus filhos para a igreja até 18 anos. Eu ensinei eles o caminho. Eles caminharam comigo. Hoje você vê meninas que já não quer mais saber. Sabe por quê, irmãos? Foram criados dentro da igreja, conhecedores da palavra, levita da casa do Senhor. O inimigo chegou e arrebatou, e os pais não fizeram nada. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar na viúva de Obadia, a luta daquela mulher, a guerra, o sofrimento daquela mulher, a busca daquela mulher para não deixar os criadores levar os seus 2 filhos para serem servos. Ela lutou pelos seus filhos. Hoje nós não vemos pai e mãe lutando pelos os filhos. É muito pouco os que lutam, os que guerreiam pelos seus filhos. É muito pouco. Porque a igreja ficou moderna. Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Isso é grave, isso é sério. Então a gente vê meninas que foram chamadas, que tem um plano, um projeto de Deus. Meninas que Deus usou pessoas para profetizar na vida delas. Elas pegou tudo aquilo que elas receberam, jogaram na lata do lixo. E hoje estão vivendo pior do que uma que nunca conheceu a palavra de Deus. Vivendo pior, porque quando perde o caráter, misericórdia, o diabo faz de cavalo, o diabo monta, ele faz o que ele quer, ele ia para onde ele quer, do jeito que ele quer, e depois o fim, você sabe o que é? Ele mata, porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra diz que veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos numa guerra. E se nós se calar, irmãos, nós estamos numa guerra. Nós somos defensores do evangelho na terra. Se eu me calar, você se calar, o outro se calar, como vai ficar o evangelho de Cristo? Mas se nós levantar, revestido de coragem, buscando de Deus, e guerrear contra isso, nós vamos receber o nosso galardão. Esse é o preço do nosso galardão. Esse é o preço da nossa coroa, que muitos não vão conseguir pagar. Sabe por quê? Porque não quer renúncia, não quer verdade, né? Como disse o pastor Vicente, né? Deus ainda teria prazer de contemplar cura dentro dos seus templos. Mas cura, irmãos, curas, né? E hoje nem isso para Deus nós estamos dando, né? O pastor Vicente está... Ele escreveu: eu nunca vi ninguém pregar dentro do shopping, porque não deixam. Eu nunca vi ninguém pregar numa danceteria, porque também não deixam. Eu nunca vi ninguém pregar num barzinho, porque eles também não deixam. Deixa eu ver aqui. E as oportunidades de onde pode ser feito não fazem. Uma oportunidade no trabalho, na escola, na faculdade, numa reunião, junto com os parentes, está trazendo vergonha. Esta careta, o que pode é festinha gospel. Tá jóia ostentar? Verdade, pastor. Deus precisa de pessoas assim, que não tenha medo de falar. Pessoas que pregam a verdade. Porque amanhã ou depois, quando vier a cobrança de Deus, Michele, a pessoa não vai poder falar: eu não sabia que era assim. Não vai ter como a pessoa fugir, né? Porque quando Deus chegar, a nossa irmã Thalita também deixou alguma coisa aí, Michele, fala aí. Ela diz: conhece muitas jovens que estão no mundo e se chama para vir para a igreja, elas não aceitam de jeito nenhum, mas chama para ir numa festinha. Glória a Deus. A jovem Thalita, essa menina tem apenas 19 anos.
tem uma visão espiritual, irmãos. Ela é levita da casa do Senhor. Mas é verdade, né? É verdade. Elas estão lá fora, muitos estão apanhando, estão sendo feridos, machucados. A gente vê isso aqui na igreja, né? É? Chama pra vir num culto de oração. Não vem. Agora fala que vai ter uma festa aqui. Ah, todo mundo, né? Então a gente está vendo jovens que era tão bonita, né? Tinha aqueles cabelos que era a coisa mais linda, né, Michele? Verdade. O coração da gente dói quando você vê, né? Que foi lá, tosquiou. Né? O brilho de Jesus, o caráter de Jesus já apagou, o brilho de Jesus se apagou, já se tornou uma bexiga murcha. E o que é uma bexiga? Irmãos, enche uma bexiga, vê a beleza dela, tira a foto dela, vê a beleza dela quando ela está cheia. Depois, se você esvazia ela e vê ela vazia, ela fica toda enrugada. Tá? Ela fica feia. Hoje, infelizmente, é isso que o inimigo, que o diabo está fazendo com o povo. Verdade. Está tirando o povo. E está batendo, está judiando, está fazendo o povo sofrer. E depois você encontra com a pessoa, muitas das vezes, lá no lamaçal. Você encontra com as pessoas caídas na rua. Você encontra com as pessoas, irmão, porque é igual o filho pródigo. Né? Mas como disse o pastor Vicente, os que têm a oportunidade de pregar tem vergonha. Tem vergonha de falar desse nome, Mestre Jesus, o Senhor Jesus, o preço que Ele pagou. Tem medo de ser criticado, né? Medo de ser criticado, medo de ser mal visto, medo de não ter amigo, eu creio, né? Eu creio, é medo de não ter amigo. Irmãos, mas que amigo é esses aí de fora hoje? Que quando você ficar na pior, eles te abandonam. Tá falando para você, Michele? Adicionei você, Deus abençoe. Amém, irmão Ronaldo. Amém. Irmãos, que amigo é aquele que te ajuda você a se destruir e depois te joga fora, te joga no lixo? Isso não é amigo. Amigo foi aquele que deu a vida por você, que carregou no colo, aquele que está pronto a te perdoar, que está pronto a te carregar, a te ajudar, a te levantar por cima de tudo aquilo, irmãos, que tem trazido destruição na sua vida. Quantos que podem estar nos ouvindo hoje e está falando assim: Deus está falando comigo, eu quero voltar para Jesus. Meu amado irmão, minha querida irmã, meu amado jovem, volta para Jesus. Volta enquanto é tempo. Jesus espera por você. Jesus, com tudo que você fez, Jesus não vai olhar para o que você fez, mas Ele vai olhar para a sua vida. Ele não quer te perder. Ele quer te acolher, Ele quer te carregar no colo, Ele quer te abraçar, Ele quer curar as suas feridas. Quantas feridas! Jesus quer curar as suas feridas. Jesus quer te devolver o brilho. Jesus quer te devolver o caráter. Jesus quer ver você constituindo, resgatando a sua identidade cristã. Porque sem essa identidade, você não vai chegar na terra prometida. Tem que ser identidade. Você tem uma identidade. E como está o seu currículo hoje? Como se encontra o seu currículo hoje? O que você tem nesse currículo? Aleluia. Então Deus preocupa com você. Por Deus preocupar com você, meu querido irmão, é que hoje Ele nos colocou aqui e deu coragem para nós anunciar a palavra da verdade. Tem que ter muita coragem para pregar a verdade, irmãos, porque eu seria a primeira a ser cobrada por Deus. Ai de mim, se pregar aqui e não viver o que eu prego. Ai de mim, se pregar e não viver o que eu prego. Eu tenho que pregar e eu tenho que viver o que eu prego. Este nome pastor tem um peso. Este nome pastor, ou missionária, ou evangelista,
tem um peso. Tem um peso. Nós não podemos de maneira nenhuma manchar o nome do pastor dos pastores, Jesus Cristo Nazareno. Se nós for lá em João, lá vai falar como é o pastor, como ele cuida das suas ovelhas, como as suas ovelhas conhecem a ele. Quando ele abre a porta do curral, ele chama e as ovelhas vêm, porque conhece a voz do pastor. Mas quantas ovelhas hoje que estão seguindo falsos. Aleluia. Né? Então é necessário que nós, que temos este chamado de ministrar a palavra, que nós venha ministrar a palavra da verdade. Mas a nossa vida também tem que ser uma verdade. Né, Michele? Verdade. Não adianta eu ministrar uma coisa se a minha vida é um poço de mentiras. Tem exemplo para Né? dar, né? Eu não tenho exemplo. A Michele está fazendo uma boa colocação aqui, irmão. Você não está vendo ela aí não, mas ela está. Deus está usando ela aqui. Não tem exemplo para dar. Se eu não tenho exemplo para dar, eu vou pregar o quê? A pessoa vai olhar para mim e falar, está pregando, ela não vive. Não é desse jeito? Verdade. Né? Está pregando, mas ela não vive o que ela prega. É o que as pessoas vão falar. Aí seria um julgamento justo. Né? Justo. Porque como eu vou pregar uma coisa que eu não estou vivendo? Como que eu vou pregar contra a mentira se eu minto? Como que eu vou cobrar isso de alguém se eu estou no mesmo caminho? Nosso irmão está deixando alguma coisa aí, Michele? Por que não acontece mais milagres? A mulher que sofria do fluxo de sangue foi ver Jesus e tocou na orla da sua veste. E não tocou em Jesus especificamente. Por quê? No livro de Números, no capítulo 15, vai contar a história. Deus mandou Moisés fizesse um cordão para usar na cintura, para que todos olhassem para aquele cordão, lembrassem de todos os seus mandamentos. A palavra-chave é obediência aos mandamentos. A obediência aos mandamentos. Verdade. Né? E essa mulher, é a segunda vez que o irmão coloca sobre a mulher do fluxo de sangue. Tá falando com ele. Essa mulher do fluxo de sangue, logo no começo da minha caminhada, nós fizemos um estudo sobre essa mulher. E essa mulher, ela adquiriu essa doença. Ela era uma jovem comum, Michele, criada com os mimos do pai, mães, família. Ela era cercada pela sua família, né? E cresceu aquela menina. E aquela menina um dia casou, como toda jovem faz. E ela veio engravidar e deu à luz uma outra menina. E ela ali, aquela mulher, ela adquiriu essa doença quando nasceu a primeira filha dela, né? Aonde vocês veem o sofrimento que foi dessa mulher, porque ela teve que afastar do seu esposo, da sua família e de uma filha. Afastar da família, vamos supor que afastar do esposo também, mas e afastar de uma filha? Que ela viu aquela criança nascer, ela viu aquela menina nascer. E quando aquela menina nasceu, ela colocou no pescoço daquela menina um pingente. Isso daí era do tempo deles lá, né? Tinha esse... Passava de mãe para filha. Ia passando coisa de família. E esse era o mandamento do tempo daquele tempo lá. Ela ficou de longe, vendo a filha crescer. Ela ficou de longe, acompanhando a filha dela crescer. E quando ela ficava escondida, muito suja, não tinha lugar para ela tomar banho, porque ela não podia se envolver, misturar no meio da sociedade, porque a pessoa que tinha esse fluxo de sangue, né, qualquer mulher, não era só ela, mas qualquer mulher que naqueles dias que tivesse lá, né, com hemorragia, então ela não poderia viver no meio da sociedade. Ela era considerada imunda, né? Ela era considerada imunda, né? Hoje nós não temos essa lei, porque quando Jesus veio, Jesus abominou isso daí, tá? Então, ela foi retirada do seio da tua família, ela foi retirada da família, da sociedade e afastada da sua própria filha,
E ali aquela mulher ficava acompanhando de longe, muito suja, muito toda coberta, né? Eu fico imaginando, irmãos, como estaria, né, aquela mulher. O corpo dela deveria cheirar mal, né? Eu fico imaginando como aquela mulher enfrentou essa situação por 12 anos. Não foi 12 dias, não foi 12 meses, mas ela prevaleceu esses 12 anos, até o dia que ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Só que Jesus nunca andava sozinho. Jesus, aonde ele ia, tinha uma multidão acompanhando ele, né? E os seus discípulos, né? Mas ainda tinha uma multidão, porque Jesus foi um homem que fez cura, Jesus foi um homem amoroso, Jesus dava comida para quem tinha fome, Jesus é o homem da lei, o homem da justiça, o homem do amor. E aquela mulher, foi uma estratégia de Deus, daquela mulher muito fraca, creio eu, porque às vezes uma mulher fica aí uns dias, ou um mês, ou algum mês, né? Nessa situação, ela fica uma pessoa fraca, ela fica, algumas adquirem até algumas anemias, mas aquela mulher, irmãos, ela teve força para enfrentar a multidão. E ela vai no meio daquele povo, e creio eu que o povo joga para lá e joga para cá, né? Mas ela conseguiu chegar. Ela toca nas vestes de Jesus, como disse o nosso irmão Ronaldo, ela não tocou em Jesus, mas tocou nas vestes, isso é bíblico. Mas dela tocar nas vestes, Jesus sentiu. Jesus para e Jesus disse: alguém me tocou, né? E os discípulos que estavam mais próximos de Jesus: não, Senhor, não, mestre, nem ninguém te tocou. É a multidão que está te apertando, a multidão está empurrando, a multidão queria chegar mais e mais pertinho de Jesus, né? E Jesus disse: não, alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude. E aquela mulher, no mesmo momento que ela toca, atancou aquela hemorragia. No mesmo momento que a mulher ficou curada daquela hemorragia, ela percebeu que ela ficou curada. E creio eu que naquele mesmo momento, a força daquela mulher foi restaurada, foi restituída. Ela foi curada em todos os sentidos, Michele. Ela foi curada do fluxo de sangue. Ela foi curada da fraqueza que ela estava nela, né? Ela às vezes uma depressão, né? Às vezes, isso, bem colocado, porque por esse tempo todo aí, ela pode até ter adquirido, por que não, uma depressão, né? Irmãos, e ela percebeu: não, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu estou curada. Olha, meus pés não dói mais, o meu corpo não dói mais, o fluxo de sangue sumiu, as minhas forças. Eu creio que aquela mulher começou a fazer teste nas tuas mãos, as minhas forças. E eu creio que aquela mulher sentiu também, que ela começou a sentir desejo de viver, né? E naquela hora foi restituída não só a enfermidade que ela carregava nela, mas toda a vida dela foi restituída. Ela voltou a encontrar com sua família, ela voltou ao convívio na sociedade. Irmãos, essa palavra da mulher do fluxo de sangue, cada vez que eu prego essa palavra, eu tiro algo de muito importante para a minha vida. A paz do Senhor para o Marcos e para a Juliana, que estão lá ligadinho, e para a Nicole também. É o que acontece com nós, né? Quando nós estamos afastados dos caminhos de Jesus, quando a gente encontra a Deus, né? Ele nos dá força, Ele restitui, Ele pega aquela bexiga murcha, vazia e enche de novo. De verdade. Né? E a gente né? se sente mais animada. Mais animada, mais com mais forte, forças, né? Com vontade de fazer a obra, né? Então foi o que aconteceu com aquela mulher. Agora você imagina que depois de tudo isso daí, ela recuperou tudo o que ela havia perdido antes, né? Ela recuperou a filha que já estava com 12 anos. Ela provou que a menina era filha dela através daquele pingente que a menina carregava. Foi uma prova, né? Que aquela menina era filha dela, porque aquela pingente veio da família dela.
Ela recuperou o esposo, porque nessas alturas o esposo já tinha casado, já tinha um filho homem. Ela recuperou o esposo, depois ela acabou de criar aquela menina e criou também o filho do esposo. Porque nisso daí a própria esposa, a outra esposa, que seria a segunda esposa daquele homem, ela veio falecer, ela adoeceu e faleceu, ele ficou com as duas crianças, e aquela mulher recuperou tudo que era dela, ela recuperou a saúde, ela recuperou a vontade de viver, ela recuperou, irmãos. Que Deus, o nosso Deus, Deus você não explica, Deus você vive Deus. Onde Deus chega, algo tem que acontecer. Aonde Deus chega, Michele, chega a vida. Né? Pode estar ali marimbundo, pode estar ali para morrer, pode estar ali desenganado de médico, pode estar dentro de uma UTI, pode estar só esperando ali os médicos assinar o óbito, né? Mas Jesus chegou, Jesus cancela o óbito, Jesus cancela UTI, Jesus arranca aquela aparelhagem, que ele fez isso comigo. Escreve uma nova história. Né? Ele escreve, Jesus rasga aquela história. Estou me arrepiando aqui, meu Deus, o negócio aqui está forte, hein? Estou me arrepiando, olha. Irmãos, quando Jesus chega, ele rasga aquela história de derrota, porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele rasgou, a partir do momento que a mulher chegou e tocou nas vestes dele, saiu virtude. Naquela mesma hora, isso não está na Bíblia, mas eu creio que foi isso que aconteceu. Jesus rasga aquela história de derrota, aquela história de enfermidade, aquela história de imundícia, né, de sujeira que aquela mulher estava nela, né, Michele? Verdade. Jesus rasga aquilo, Jesus começa a escrever uma nova história para aquela mulher, né? E ali ela recebeu, porque quando Jesus perguntou, alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Jesus já sabia. Jesus só fez essa pergunta, né, para ele ter mais prova, né, do que estava acontecendo ali. Então, a irmã Silvia disse que história linda, né? Deus seja louvado. Então, o que acontece? Jesus já sabia que aquela mulher tinha tocado. Jesus já sabia a história daquela mulher. Jesus já sabia que aquela mulher estava excluída de tudo, da sociedade, de tudo, dos familiares, né? Jesus sabia disso. E por isso Jesus disse, né? E aquela mulher toda trêmula, porque, irmão, você imagina você tocar nas vestes do mestre. E aquela mulher, creio eu, que o que ela tinha gastado com essa cura dela. Mas naquela hora, aquela mulher disse, foi eu que te toquei. Com muito medo, com muito temor, né? Respeito, temor. Foi eu que te toquei, mestre. Né? Que coisa maravilhosa. E quantos hoje que está como essa mulher. Verdade. Né, Michele? Está aí fora, sujo, rasgado. A alma ferida. Sofrendo. Achando que os sonhos acabaram. Pensando que os sonhos acabaram. Pensando até mesmo que não vale mais a pena viver. Pensando em tirar a sua própria vida. Verdade. Quantos e quantos, é milhares de pessoas que se encontram nessa situação. Já foi excluído dos familiares, agora foi excluído da sociedade, vive andando para baixo e para cima, sem ter um endereço fixo, sem ter aonde chegar e sentar na mesa e almoçar ou jantar, sem ter um familiar para conversar. Quantos que se encontram hoje nesta situação? São muitos, e são pessoas que começou uma vida bem, começou uma vida caminhando com Cristo, começou uma vida debaixo das promessas de Cristo, mas quando chegou o momento, não vigiou, não orou, porque a palavra diz, vigiai para que ninguém tome a tua coroa, né? Mas não vigiou, perdeu a coroa, e hoje anda perambulando pelas ruas, né? Anda sem ter o endereço. Mas eu quero dizer para você hoje, meu amigo, se você conhece alguém nessa situação, eu quero dizer para você hoje que ainda há uma esperança, porque Jesus ressuscita sonhos. Jesus ressuscita sonhos. Jesus realiza projetos. E o projeto de Deus na tua vida,
os teus sonhos que foram embora, Jesus quer te devolver. Jesus quer te devolver. Basta que você dá um crédito ao Senhor. Basta que hoje você que conhece alguém que está nessa situação, ou se é você mesmo, confia que o Senhor pode mudar a tua história. Ele pode rasgar essa história e começar a escrever uma nova história. Aí de repente você fala assim: ah, pastora, porque você não conhece o meu passado. Eu fiz tanta coisa. E eu quero dizer para você que Deus conhece o teu passado. Eu quero dizer para você que Deus te entende. Eu quero dizer para você que Deus não te excluiu. Eu quero dizer para você que Deus deu o Filho amado Jesus para todo aquele que nele crê ser perdoado de todo e qualquer tipo de pecado. Não interessa, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Importa que a partir do momento que você buscar o Senhor, se arrepender, não precisa de contar os seus pecados para o A, para o B, para o C e para o D, porque o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. E Ele quer te perdoar. Ele quer você de volta nos braços dele. Eu não te conheço, eu não sei aonde que você mora, mas se Deus está usando nesta manhã para falar dessa maneira, porque de repente você faz parte daquelas bexigas coloridas, que Deus mostrou aquelas bexigas sendo soltadas, e o vento levando, o vento carregando, tá? Então, não me importa e não quero nem saber do seu passado. Não quero nem saber, porque eu não preciso de saber do seu passado. Me cabe a mim anunciar a palavra do arrependimento. Agora depende de você aceitar a palavra, crer, né? Tem alguém perguntando aí, Michele, da onde que nós somos? De Hortolândia, irmão. Nós somos de Hortolândia, divisa com Campinas e São Paulo, né? Hortolândia, São Paulo. Então, é necessário, irmãos, que como o pastor Vicente fez uma colocação, e eu peguei isso daí para mim, e creio eu que todos que estão na visão do reino, que está na visão do reino de Deus, tá? Pegou isso daí. Porque ele disse: não pode pregar no shopping, não pode pregar nos barzinhos, não pode pregar nas baladas, né? Mas se nós temos a oportunidade de pregar nas praças, nós temos ainda pode, né, Michele? Ainda pode pregar nas praças. Podemos ainda pregar nas escolas. Podemos ainda pregar no seu trabalho, né? Porque não, né? No trabalho, no local de trabalho. Podemos pregar a verdade na igreja, parar com essa enganação, verdade, parar com essas mentiradas e pregar o evangelho da verdade, tá? Se nós podemos pregar, ainda pode pregar, com um pouco de dificuldade, mas ainda pode entrar no ônibus e pregar. Amém. Né? Por que não nós que recebemos esse chamado, não colocamos em prática o que Deus quer? Se o A e o B não quer fazer isso, mas se alguns que estão ouvindo quer fazer, começa Às hoje. vezes tem uma pessoa que só está precisando de uma palavra, né? Já aconteceu algo, irmãos, na minha vida, de eu chegar num jovem e abraçar ele, e ele cheirando mal, ele cheio de cocaína na cabeça, ele, meu Deus, ali só Deus que podia libertar aquele jovem. As pessoas tinham medo dele na rua, né? Familiares já não queriam mais ele por perto, porque geralmente hoje é que acontece muito, né? Aconteceu isso aí, o familiar já joga na rua de uma vez, né? Errado, mas faz, tá? E deu abraçar aquele jovem, deu acolher aquele jovem, deu acreditar naquele jovem. Hoje, esse jovem está aqui fazendo todos os sábados. Você pode ligar aí, que todo sábado, das 9 às 10, esse jovem está aqui fazendo a live. E você pode mandar mensagem para ele perguntando: quem era você? Como foi que você chegou na igreja? Tá? Já estive em Hortolândia pregando a palavra.
É bênção essa cidade. Glória a Deus. Então, o que acontece? Esse foi um dos jovens. Já teve outro jovem, deu abraçar, deu acolher. E depois esse jovem está na minha porta, trazendo cocaína. Droga, eu nunca tinha visto na minha vida. E pedir para mim, pastora, joga isso aqui fora, que a partir de hoje eu quero esse Jesus. Glória a Deus. Né? Irmãos, isso é fato e verdade. Já teve dia também, Michele, que você já deve ter ouvido falar isso aí, porque foi uma coisa que foi muito comentado, de eu estar pregando a palavra de Deus numa igreja, e de repente entrar ali um jovem armado, não era uma arma só. Esse jovem tinha saído naquele dia para fazer um serviço. Quando ele contou isso com a própria boca dele. Quando ele entrou na igreja, eu lembro que ele estava com a calça preta e um casacão que vinha até quase no joelho. Era tipo aquele negócio lá, capa de pó, uma coisa assim. E ficou as duas mãos no bolso, entrou de boné, encostou na parede da igreja, foi bem para frente, encostou, e eu pregando, e ele de olho em mim pregando ali. Quando eu olhei para ele, Deus começou a revelar o que aquele jovem ia fazer. E quando Deus revelou, eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou passar isto? Mas Deus falou assim, eu não te chamei para ser covarde, eu te chamei para pregar a minha verdade, eu te chamei para você estar... eu te chamei para você fazer o que eu te mando. E ali Deus revelar, e eu indo falando... quem que está falando ali que lembra disso? É um sobretudo, a Gabriela falou. É um sobretudo. E Deus, naquele dia, acabou o culto, ele chegou na onde eu estava ali no altar, e antes de eu descer do altar, e ele me disse, pastor, está aqui. Deus falou dessas armas, eu saí para fazer um trabalho, né? Mas quando eu lá ia passando aqui em frente a essa igreja, 2 homens de branco, vestidos de branco, um segurou de um lado, outro segurou do outro, me puxou aqui para dentro. Sabe por quê, irmãos? Que Deus fez isso com ele? Porque naquele dia, naquela hora, tinha uma senhorinha velhinha, dos cabelos branquinhos, de joelho, orando por aquele jovem, muito longe, não era daqui, me parece que era do Maranhão. Ela orava e falava assim, Deus, devolve o meu filho. Deus, devolve o meu filho. A Gabriela está falando ali, verdade, foi na esquina da minha casa. Era na igreja lá. Na igreja, lá do Novo Hortolândia. E naquela hora, se aquele jovem vai fazer o que ele lá ia fazer, simplesmente... Ele ia ser morto. Ele ia ser morto. A mãe ia receber, sim, o corpo do filho, ou só a notícia que o filho tinha morrido. Mas isso não era plano de Deus, isso não era projeto de Deus. O projeto de Deus era devolver a vida daquele rapaz. O projeto de Deus era devolver a vida para aquela serva de Deus que estava de joelho dobrado, orando por aquele jovem. Porque ele saiu de casa, mas ela nunca esqueceu que ele era a promessa de Deus na vida dela. E quantos jovens que hoje você está aí fora no mundo, mas tem alguém que está de joelho, tem alguém que está chorando, tem alguém que investe em você ainda, e por isso você ainda não morreu. E por isso, Deus precisa de homens e mulheres que pregam a palavra, que tira tempo para pregar a palavra. Sem querer ganhar dinheiro, sem querer ganhar moeda, mas querer resgatar almas para o reino de Deus. Querer resgatar almas para o reino de Deus. O Ronaldo diz que isso aconteceu com ele, que a avó dele orou muito para ele. Tá vendo? Chegar, né? Quantos, irmão Ronaldo, quantos e quantos que agora estão de joelho orando pelos seus filhos, pelos netos, porque são verdadeiras mulheres de Deus. E tem uma coisa que eu aprendi, irmão Ronaldo: mãe de joelho, filho de pé. Mãe de joelho, filho de pé. Isso é muito bom, né? Então, o que eu tinha para passar hoje, irmãos, de Deus,
Não programei nada, porque eu não programo, até porque ali na minha casa é uma correria. Nós estamos com pedreiro trabalhando lá, então eu faço almoço para os pedreiros. Fui ajudar meu esposo, dar uma limpada lá mais ou menos, para depois eu vir para cá, para mim não chegar lá depois e topar o homem bicudo, bravo comigo e perder a minha bênção, né? Que eu tenho que vigiar a minha bênção dentro da minha casa e fora da minha casa, né? Então eu faço de tudo para não dar motivo, né, para não ter contenda dentro da minha casa, amém? E quando eu cheguei aqui, eu perguntei, Senhor, mas o que eu vou falar hoje? Porque eu tinha prometido que ia falar sobre Paulo, e Deus falou assim, você vai falar isso aqui, Josué, e você vai, não a parte da tua boca, foi o versículo que Deus colocou muito forte no meu coração, amém? Então, irmãos, você fica com essa live. Compartilha a nossa live. Isso, compartilha, né, Michele? Isso. Esteja compartilhando, esteja mandando, né? Porque hoje todo mundo tem um celular, né, Michele? Verdade. Que dá para assistir, né? Que tem uma coisa que hoje a pessoa, por falta de rede social, não é que a pessoa vai ficar sem ouvir a palavra da verdade, né? Então você compartilha, amém? Nós temos aí o testemunho do nosso irmão Ronaldo, que é muito forte, né? Isso é bênção de Deus. E quantos jovens hoje que se encontram nessa situação, que os dias na terra estão contados, já tá contando as horas, né? Mas que Deus ainda tem plano e tem projeto, que vai fazer como fez com aquela mulher do fluxo de sangue, nem que seja no último momento, Deus vai dar livramento, né? Deus vai cuidar, Deus vai zelar, porque Deus é Deus, amém? Pastora, o meu esposo Marcos pediu oração para o serviço dele. Estaremos orando, irmã Juliana, tá? Com certeza o nome dele já está no caderno de oração. Estamos nós orando, sim. Deus vai dar vitória, amém? Pode ter certeza que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Se Deus abriu a porta, pode chegar no fio para fechar, que o Senhor vai falar que não. E de repente pode até Deus permitir essa porta fechar e depois tornar a levar ele e colocar lá dentro. Eu já vi muito disso acontecer, né? Tornar a colocar e honrar, porque Deus vai honrar ele lá dentro, amém? E então, irmãos, essa palavra veio do trono de Deus, do coração de Deus. Não é esta palavra que eu queria pregar. Eu queria pregar uma palavra que Deus dá carro, que Deus dá casa, que Deus dá saúde, porque Deus deu tudo isso para mim. Deus me deu casa, Deus me deu filhos abençoados, Deus me deu a minha casa, Deus me deu, eu tenho hoje o meu veículo, tenho a minha saúde, que é o mais importante, que quando eu vim para Jesus, eu vim com câncer, já no final do câncer, já tinha passado por 2 cirurgias, marcada a 3ª, né? Os médicos já tinham chamado lá minha família e disse que não tinha mais jeito, porque os tumores já tinham tomado conta de todo o meu corpo, né? Mas quando Deus tem plano, tem projeto, você vai no vale da sombra da morte, você tem encontro com a morte, você vê a morte, mas ela não pode te tocar. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é criativo, né? Ele começou a live nos corrigindo, nos ensinando, e depois veio e colocando o bálsamo, né? Ele começou nos corrigindo, né, Cássia? Ele começou nos, passando o sermão, passando a espada. Na espada cortou aqui hoje. Só que agora ele veio já colocando o bálsamo. Ficou ferida, o Senhor está curando a ferida do seu coração. Amém? Então o importante é que você importante é, mas a Michele já vai estar dando aqui, né? O importante é que você recebe essa palavra, mesmo que está doendo, mesmo que você não está aceitando, está dando até ânsia, né, Michele? Não é assim? Verdade. Né? Mas engole, irmãos. Engole como se você estivesse comendo uma pratada de jiló. Engole e bebe água. Engole e bebe água. Porque depois você vai ver, isso vai fruir na sua vida. E Deus vai mostrar para você que Ele te ama. E por Ele te amar, Ele escolhe os doidos na terra ainda, né? Os loucos, para pregar a palavra da verdade, para confundir os sábios. Ô, Michele, você está hoje afiada, hein? Amanhã eu vou sentar e você vai sentar aqui, Michele. Amanhã não tem conversa. Amanhã eu sento lá, você senta aqui. Porque Deus quer te usar, Michele. Deus quer te usar, ó, você fica aí correndo, né? Irmãos, é muito bom, né? A gente tá coloca a sua sucessora. Tá. Amanhã ela vai ficar aqui. Amanhã quem vai dar a abertura da programação vai ser ela, amém? Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta.
Então, irmãos, a Michelle relembrou que é uma coisa muito boa. Deus começou nos corrigindo, passando aí o bombril, né? Limpando, doendo, areando, né? Limpou o vaso, agora ele está colocando a unção no vaso. Se você é esse vaso, você vai receber a unção de Deus na tua vida. Você foi escolhido por Deus para receber essa unção, né? E quando Deus começou a limpar aqui, irmãos, foi através de enfermidade, né? Vi a morte, passei perto dela, né? Ela estava ali esperando a hora para poder me arrebatar, mas o Senhor falou assim: não, com essa daí eu ainda tenho um plano e um projeto na terra, né? Essa daí eu sei, foi igual o missionário Paulo, né? Tava lá na estrada de Damasco, todo valentão, né? Perseguindo. Deus falou: com esse daí eu tenho um plano. Verdade. Né? Deus gosta dos loucos da terra, porque confunde os muito bonzinhos. Amém? Mas, irmãos, fica todos na paz do Senhor. Todos tenham um bom dia. Amém? Tenham um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Você possa compartilhar a nossa live. E que você, irmãos, possa marcar mais alguém, dar para alguém, ou você possa até passar aí na tua igreja, né, Michelle? Reúne um grupo aí de jovens, né? Tinha um pessoal na Paraíba, né? Lá na Paraíba eles estão fazendo isso, né? Eles estão passando no telão. No telão, irmão, a programação dos jovens de sábado. Faça isso também. Copeia isso daí, que não é você ter inveja, não. Isso daí é você ser criativo. É você querer anunciar a palavra de Deus. Faça isso. Reúne todo mundo aí, passa lá e depois você manda para nós como foi aceito aí. Agora eu vou dar o lugar aqui para Michelle, porque ela tem algumas coisas para estar colocando sobre o nosso trabalho, né, Michelle? E ela está bem por dentro disso daí. Tem gente aí esperando essa hora aí, né? Esperando que ela senta aqui no meu lugar. Michelle, passa o que Deus colocar no seu coração aí. Amém? Fica todos na paz. Até amanhã nós estaremos aqui às 9 horas. E eu quero te pedir uma coisa. Eu sou carente, preciso das orações dos irmãos. Ora por mim, ora pela minha família, para que Deus continue me dando coragem para pregar a palavra dele. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir para os irmãos compartilhar a nossa live. Compartilha aí, irmãos, nos ajuda a levar a semente de Deus, amém? Quero também convidar os irmãos para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se os irmãos entram lá no YouTube e se inscreve Igreja Evangélica Pentecostal Unidos em Cristo, aí clica no íconezinho lá para se inscrever, amém? Lá os irmãos vão ver as nossas pregações, os cultos aqui da igreja, que é tudo transmitido pelo YouTube, amém, irmãos? Também entra lá no nosso site, que é o www.unidosemcristo. No site da igreja vocês vão ver toda a história da Unidos em Cristo, como começou a Unidos em Cristo, os nossos projetos, tudo que a gente realiza aqui na igreja está lá no nosso site, amém, irmãos? A gente tem uma obra social aqui na igreja também, tem fotos. Você pode acompanhar tudo por lá, ver que a gente é uma instituição séria, a gente leva o nome de Deus aqui, fala a verdade, amém, irmãos? E nos siga aí no Facebook da Pastora Maria das Graças. Todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui a partir das 9 horas da manhã. No sábado e no domingo tem o Jovens em Ação, que é a programação dos jovens, das 9 às 10 da manhã também. Fique conosco também, nos ajude nessa obra. Que Deus abençoe a todos, um bom dia. Pai do Senhor.